Vamos lá. Na primeira parte, vimos como os Gálatas estavam sendo pressionados por alguns cristãos judeus para misturar um pouquinho de lei com a fé cristã. Paulo puxou a orelha deles e perguntou: por que vocês estão ouvindo esses cristãos legalistas de Jerusalém? Eu prego o evangelho aos não-judeus, e este não vem de nenhum homem, nem de Jerusalém, mas do próprio Cristo. Cristo em glória. Conversei com aqueles de Jerusalém e verifiquei meus ensinamentos. Vocês também sabem que, aqui mesmo em Antioquia, confrontei o conhecido apóstolo Pedro justamente sobre esse mesmo assunto. E também tive que repreender os levitas sobre essa mesma questão. Mas tudo isso levantou a pergunta: por que não podemos misturar um pouquinho de fé com a lei? Vamos dar uma olhada nisso nesse vídeo. O problema dos Gálatas com a lei está ligado a duas partes importantíssimas: a conversão e a santificação. A conversão, ou justificação, é tratada nos capítulos 3 e 4, e a santificação nos capítulos 5 e 6. Então Paulo, primeiramente, usa o argumento das experiências pessoais. Ele questiona os Gálatas: vocês receberam a nova vida que vocês vivem no Espírito, guardando a lei? Obviamente a resposta foi não. O evangelho foi pregado a eles. Segundo, ele deixou claro que por guardarem a lei, não tinham o direito de herdar as promessas de Abraão, pois não eram seus descendentes. O acesso só foi obtido através da identificação com Cristo, ou seja, através da fé. Por isso eles estão nele, e com consequência disso é que eram filhos de Abraão. Mas as coisas não são tão fáceis assim a respeito das bênçãos. Sabe, mais tarde a lei foi introduzida porque o homem alegou: eu consigo. Mas caíram no próprio ego, pois é impossível guardar a lei. É por isso que Cristo morreu como um substituto por todos, e assim a bênção de Abraão pode fluir mais uma vez. Então o apóstolo continua: por que vocês gostariam de voltar para a lei quando se livraram justamente dela pela fé na morte e ressurreição de Jesus Cristo? E ainda um quarto ponto: Deus fez a promessa com Abraão antes de existir a lei. Então, logicamente, a promessa e as bênçãos não são frutos da lei. Por fim, a lei e a promessa são completamente diferentes em sua origem e em seu propósito. No caso da lei, ela foi dada por anjos na mão de um intermediário, Moisés. Pelo outro lado, Deus fez a sua promessa ao descendente de Abraão, e esse descendente era Cristo, e Cristo é Deus. Essa promessa, portanto, ocorreu dentro da Trindade, então não há intermediário, porque Deus é um. Mas isso significa que a fé e a lei são sistemas rivais? De modo nenhum, porque dizer que eles formam concorrência significaria que estamos comparando dois equivalentes, o que não é o caso, e afirmá-lo seria uma barbaridade por si só. O propósito da fé é trazer vida através de Cristo. A lei, sem exceção, sempre nos condena à prisão, porque sim, somos todos culpados. Mas Jesus Cristo nos deu a chave, a salvação. Então não volte para a lei, porque você só vai acabar se condenando e indo direto de volta para trás das grades. A única solução é morrer com Cristo. E expressamos isso através do batismo, e então vestir Cristo. Assim, você pertence a um sistema completamente diferente e que não tem mais nada a ver com as coisas deste mundo. Por quê? Porque estamos em Cristo, e todas as nossas diferenças terminam aí. No capítulo 4, Paulo usa uma nova imagem. Ele compara a vida sobre a lei com uma criança menor sob tutela. Essa criança tem uma herança esperando por ela, mas não pode fazer nada com essa herança até que atinja a maioridade. E essa herança é nada menos do que tudo o que Cristo possui. E isso inclui todas as bênçãos celestiais. Mas os judeus não podem receber essa herança porque estão debaixo da lei e não têm o Espírito Santo. Imagine que seu pai quer te dar um violão, mas você está preso e é surdo. Duas coisas precisam acontecer antes que você possa usar esse presente. Você precisa ser libertado, e isso Cristo fez por nós ao pagar nosso resgate. E você precisa ter seus ouvidos restaurados. E isso aconteceu quando nós recebemos o Espírito Santo, além de recebermos uma nova identidade, em Cristo. Paulo continua: lembra como era perfeito quando vocês pela primeira vez entenderam tudo isso? Vocês me aceitaram como Cristo, porque eu estou em Cristo, assim como vocês também. E agora vocês estão sob a lei novamente e se apegando ao que é terreno? Não, volte às raízes. Comece tudo com Cristo outra vez. E então Paulo dá um último exemplo, que nos mostra como precisamos olhar para o Antigo Testamento e entendê-lo à luz do Novo Testamento, e não ao contrário. Deus prometeu a Abraão que teria um filho.
Mas Abraão tentou dar aquela ajudinha a Deus e fez um filho com a sua serva Agar. Depois disso, porém, como havia prometido, Deus deu um filho e Sara milagrosamente engravidou, já com idade avançada. Então Abraão se deparou com um problema. Um filho nasceu com o resultado da vontade própria e o outro pela promessa. O apóstolo Paulo nos apresenta o que ele mesmo havia aprendido de Deus, abordando justamente esse caso de Abraão. Agar, a serva, é uma imagem do Monte Sinai ou da lei e corresponde a Jerusalém de hoje, religião sem Cristo, pura escravidão. Por outro lado, há a Jerusalém Celeste, a verdadeira e nova cidade. Os cidadãos dessa cidade são os cristãos, todos livres. E assim como Isaac não deve depender de Ismael, nem os verdadeiros cristãos hão de herdar algo com aqueles que querem guardar a lei. Então, para resumir, os gálatas queriam misturar a lei com a fé. Isso criou dois problemas. Primeiro, como conciliar obras e fé? Paulo diz, esquece, isso simplesmente não funciona. A fé veio 430 anos antes da lei, provando ser possível estar limpo diante de Deus sem a lei. Ironicamente, ninguém podia se tornar limpo por meio da lei, porque a lei funciona como um espelho e não como uma esponja com sabão. Só nos revela o quanto somos sujos e o quanto que precisamos de Cristo. Então, cristão, fique longe da lei. Você já acabou com isso. E o segundo problema era este pensamento. Bem, agora que eu estou justificado e sou novo, então agora eu consigo seguir a lei com minhas próprias forças, certo? Vamos dar uma olhada nisso no próximo vídeo. E acabamos mais um vídeo, muitas horas de trabalho de muitas pessoas, mas o mais importante é que ele chegou até você e esperamos e oramos muito que Deus possa ter usado esse vídeo para tocar o seu coração por qualquer motivo ou orientação segundo os planos dele. E agradecemos muito pela oração e pelo carinho de vocês. Qualquer dúvida, qualquer pensamento, qualquer coisa pode comentar abaixo. Deixe o seu like, siga o canal e compartilhe. Até a próxima.